Oi, pessoal, e aí, como vocês estão? Espero que bem, espero que ótimos. Vamos falar aqui nesse vídeo sobre as energias das cartas e alguns significados. E aí depois a gente faz outros vídeos aí ensinando vocês a juntar as cartas e a entender a energia do dia, por exemplo, tirar uma resposta objetiva, tá? Eu vou colocar então as fotos das cartas para vocês irem se familiarizando, enquanto as fotinhos aí vão aparecendo, né, as cartas, eu vou explicando para vocês, então, os significados e as energias delas, tá bom? Bora lá! Antes de eu começar a falar especificamente, né, sobre os significados e as energias das cartas, eu tenho que explicar para vocês o seguinte: existem meio que duas escolas, duas vertentes, né, do baralho cigano, a brasileira e a europeia. Eu sigo a vertente ali, a tradição, a escola, enfim, brasileira. Por quê? Porque a escola brasileira, vamos chamar assim, né? Porque a escola brasileira, ela remete muito à nossa cultura, aos nossos cultos religiosos, sabe? Tem muito mais a nossa energia. Já a escola europeia, ela não faz nenhuma referência a cultos religiosos, tá? Então, o que eu vou passar aqui para vocês, lógico, é o que eu sigo, né? Não tem como eu explicar uma coisa, ensinar uma coisa para vocês que eu não pratico, tá? Então, o que a gente vai ver aqui são as energias das cartas voltadas para nossa cultura, tá certo? Então, por exemplo, a gente vai ver nas cartas energias de orixás, de entidades, né? Essas energias mais religiosas, tá bom? Coisas que a gente não encontra para quem segue ali aquela linha europeia que não faz menção nenhuma à religião, tá certo? Então vamos lá. Por exemplo, então, a carta do. Eu vou falar rapidinho, um pouquinho só de cada uma, sobre a referência da escola brasileira, para depois a gente entrar ali mais profundamente, né, mais a fundo nos significados dela. Então, só para vocês entenderem a diferença. A carta do cavaleiro, por exemplo, ou mensageiro, né, como alguns chamam também, ela representa tanto o orixá Ogum como Exu, tá? Aí também vai muito do que você vai sentir na energia da carta. Tem gente que sente ali na carta do cavaleiro a representação do orixá Ogum. Tem gente que vai pegar a carta ali do cavaleiro e vai sentir a energia do orixá Exu ou da entidade Exu também, tá? Por que isso? Porque, por exemplo, o Ogum, ele, como que ele é mostrado ali, né, tanto na Umbanda, né, no Candomblé, até mesmo na Igreja Católica, né, o São Jorge. Então é aquela imagem ali do homem, né, do cavaleiro ali montado num cavalo, geralmente empunhando uma espada. Algumas cartas têm essa representação da espada, algumas não têm, tá? Então, o Ogum ele vem montado num cavalo, que também foi o orixá que trouxe, isso é uma curiosidade legal de vocês saberem. Ele foi o orixá que trouxe em primeira mão a notícia da vitória brasileira nas batalhas de 1868, que foi Brasil e Paraguai, no campo de Humaitá. Tanto é que existe até um ponto cantado que faz essa referência, tá? O orixá Exu, ele representou o primeiro, né? O que chega na frente, o que faz ali a ponte, né? Que faz o intercâmbio entre os dois mundos. É o que leva mensagens de um mundo para o outro, né? Então, por isso que nessa carta, o cavaleiro ou o mensageiro, você pode identificar tanto ali a energia de Ogum como a energia de Oxum, tá? Vai depender, como eu falei, da energia que você sentir na carta, tá? Na escola europeia, por exemplo, essa carta ela tem o mesmo simbolismo de notícias, né, de trazer notícias, de situações, enfim, mas não faz referência a nenhum orixá, não faz referência a nenhuma entidade, tá? A carta dos trevos, na escola brasileira, a gente vê que é uma carta que ela remete a alguns pequenos obstáculos, a alguns pequenos imprevistos. Ela é uma carta representada ali com figuras, quando é da escola brasileira, né? Com figuras de pedras, de paus, de troncos de árvores caídas,
Na escola europeia, essa carta dos trevos, ela é harmoniosa, é florida, são os trevinhos com joaninhas, né? Então remete mais à cultura deles do trevo ser um símbolo de sorte. Aqui é uma erva daninha, né? Algo ali que você tem que ficar limpando do terreno, entendeu? Então, assim, apesar dessa carta não ter uma menção religiosa, eu trouxe aqui para vocês entenderem a diferença do porquê que algumas pessoas, quando, né, vão fazer a leitura da carta dos trevos, fazem a leitura de uma forma super sorte, né? Um golpe de sorte ali, uma coisa bem bonitinha. E algumas pessoas que vocês vão jogar, às vezes, ouvir em algum vídeo, vai ver que quando vai fazer a leitura da carta dos trevos, traz ali pequenos obstáculos e imprevistos. Como eu disse, não tem nenhum significado no trevo religioso, tá? Assim, de orixás, né? De entidades, dessas coisas. Mas eu tô falando aqui só para trazer a diferença aí para vocês. A carta do navio. A carta do navio, ela representa o orixá Iemanjá, tá? Depois a gente tem a carta da casa. A carta da casa, ela representa o templo religioso, ela representa o terreiro, ela representa o centro espírita, ela representa a igreja, tá? Então, a casa, ela representa um templo religioso. A carta da árvore. A carta da árvore, ela representa o orixá Ossan, também o orixá Oxóssi, tá? O orixá Ossan, ele traz a referência das ervas, né? Da cura pela natureza. O orixá Oxóssi é o orixá das matas, o protetor das matas, também é o orixá da fartura, enfim. Você vai seguir aí o teu segmento religioso para colocar também o teu significado, o que representa aquele orixá para você, tá? Então, mas a carta da árvore, então, ela pode representar tanto o orixá Ossan como o orixá Oxóssi, tá? A carta das nuvens. A carta das nuvens, ela representa a orixá Yansan. Yansan é a dona dos ventos, né? Dos raios, dos trovões. Até existem algumas cartas que na nuvem, né, tem essa representação de raio, tem essa representação mais intensa da Yansan. Em alguns baralhos é só mesmo a nuvenzinha ali com um lado mais escuro, um lado mais claro. Mas na escola brasileira, então, a carta das nuvens, ela representa a orixá Yansan. A cobra, a carta da cobra. Essa carta, ela mostra o orixá Oxumaré, e também, para algumas pessoas, ela pode trazer aí a figura das pombogiras, tá? Como eu falei, você que vai colocar a tua energia ali, o que você sente. Se você olha para a carta da cobra e você enxerga ali, você sente a vibração de uma pombogira, ela vai ter então essa vibração para você. Se você pega essa carta, né, começa a se conectar com ela e você sente a energia do orixá Oxumaré, você então vai colocar essa energia ali na hora da leitura, tá bom? E todos os simbolismos, né, e significados desse orixá e das pombogiras. Depois a gente tem a carta do caixão. Nessa carta, eu, por exemplo, né, tenho representado aqui muito forte as entidades que trabalham na Calunga Grande. A Calunga Grande é o cemitério, né? É o nome dado ali para falar sobre o cemitério. A gente fala Calunga Grande na Umbanda, no Candomblé, acho que também, no Candomblé também usa Calunga Grande. E também o orixá Obaluaê, tá? Então é aquela, sempre eu vou repetir isso, né, gente? Você tem que sentir na carta o que ela representa para você. Você, como eu falei, né, na carta da cobra, é a coisa de você pegar a carta e sentir a energia. Tem gente que vai sentir a energia ali do orixá Obaluaê, e tem gente ali que vai identificar a carta do caixão, né, como os guardiões ali, as entidades que trabalham no cemitério, na Calunga Grande. A carta do buquê, a carta das flores, né? As flores é o orixá Nanã. Tem os pontos cantados na Umbanda também que fazem essa referência né, de Nanã com as flores.
A carta da criança. A carta da criança representa, obviamente, os erês, né? O orixá Ibeje, as crianças, né, da Umbanda, as crianças do Candomblé. A carta do urso. Essa carta, ela traz tanto a energia dos guias, das entidades, como dos orixás, quando o assunto é proteção. Ela não está falando, então, de um guia específico, de uma entidade específica ou de um orixá específico. A carta do urso, ela está falando da proteção que esses guias e orixás exercem sobre a gente, né? Exercem sobre a pessoa, tá? Então, o urso é um simbolismo ali de proteção, independente do guia, independente do orixá. Tá? E aí é aquela coisa, você pode juntar essa cartinha com alguma outra para ver qual é o guia que está fazendo ali essa proteção, qual é o orixá, tá? A carta do jardim. A carta do jardim, ela tem a energia do povo cigano. Existem algumas casas de Umbanda, né, alguns terreiros de Umbanda, alguns de Candomblé, que fazem culto, né, a linha do Oriente, que cultuam ali o povo cigano, mas outras casas não. Então, se por exemplo você segue, né, uma doutrina de uma casa de Umbanda que não cultua os ciganos, que não cultua o povo do Oriente, a carta do jardim, ela pode representar para você de repente, então, uma festa, né, uma comemoração, um dia de festa dentro do barracão, dentro do centro, né? Um xirê, por exemplo, no candomblé, pode representar uma iniciação, uma comemoração, enfim, tá? Agora, se você não é da Umbanda, não é do candomblé, mas você segue ali, né, uma cultura, você gosta ali da cultura cigana, você pode sim colocar nessa carta toda a energia do povo cigano do Oriente. A carta das montanhas. A carta das montanhas representa o orixá Xangô. Ela traz uma energia da justiça, né? Xangô, que mora nas pedreiras, etc e tal, tem os pontos cantados aí para quem tiver interesse em conhecer mais, né, da história de Xangô. Os pontos cantados, eles contam muito das histórias, né, das lendas, enfim, dos orixás, né? Então, pedra, montanha é Xangô, já tem essa referência. Então a carta da montanha traz esse simbolismo aí do orixá Xangô, traz essa energia da lei, da justiça, certo? Depois vem a carta do caminho. A carta do caminho, ela mostra a energia dos guardiões, né? Daqueles que trabalham nas encruzilhadas e nas estradas de terra. Algumas pessoas também assimilam essa carta com o orixá Ogum. Por quê? Porque o Ogum, ele é aquele orixá que abre os caminhos, assim como o Exu, né? Também. Então, essa carta aqui do caminho, ela traz a energia das encruzilhadas, das estradas de terra. Dentro da energia das encruzilhadas e das estradas de terra, vocês vão determinar ali, então, qual é o orixá, qual a entidade, Ogum, que nem a carta lá do mensageiro, né? Então aqui você também pode colocar, assimilar tanto a energia de Ogum como a energia de Exu, né? Os dois, eles abrem caminhos, tá? Depois a gente tem a carta dos ratos. Essa carta, ela define a presença ali dos eguns, né? O que são os eguns? São os espíritos obsessores. Na Umbanda, né? Os eguns são espíritos obsessores. No Candomblé já tem outro significado, né? Os eguns são... tem que pensar gente também para não falar besteira, né? Do Candomblé, que eu não sigo, não pratico, né? O Candomblé. Mas os eguns no Candomblé, eles são só, acho que é só espíritos, são os espíritos das pessoas que já desencarnaram, né? Não necessariamente eles são, de repente, obsessores, tá? Se alguém do Candomblé estiver assistindo aí, quiser explicar mais sobre os eguns, fique à vontade aí nos comentários, mas eu acho que é isso. Agora, na Umbanda, os eguns, eles são, né, os espíritos ali obsessores. Então, essa energia, ela vem toda representada na carta dos ratos, tá?
a carta da carta ou a carta da mensagem. Essa carta ela também pode representar Exu, que como eu falei, é aquele que traz a mensagem, é o mensageiro, é o que leva mensagens de um mundo para o outro, né? De um plano espiritual para o outro. A carta do homem e a carta da mulher, cigano e cigana, tá? Né? Remete ali à energia de um mentor cigano e à energia de uma mentora cigana. A carta dos lírios, a orixá Nanã, como eu falei, da carta do buquê, a carta das flores, né? Nanã, ela traz muito dessa energia dos lírios, das flores, né? Então, tanto na carta das flores como na carta dos lírios, você pode ter ali a representação de Nanã. A carta do sol, o orixá Oxalá, Pai Maior, Jesus, Deus, né? Enfim. Mas então o Oxalá, ele vem representado aí na carta do sol. A carta dos peixes, a orixá Oxum, né? O rio, né? A água ali, o cardume, a orixá Oxum vem representada então nessa carta. E para finalizar então essa parte aí dos orixás, a carta da cruz, que ela traz a energia dos pretos velhos, das pretas velhas, tá? Mas acabei de falar, tem gente que sente a energia dos pretos velhos na carta do navio, tá bom? É o que eu falo. Vai de energia de carta para carta, de baralho para baralho, de pessoa para pessoa. É tudo energia. E o que eu tô passando aqui para vocês terem uma noção básica aí, tá? Para começar a se acostumar aí com a energia dos orixás em relação às cartas. Também não, vocês viram que eu não estou me aprofundando em contar, né, tintim por tintim aqui da simbologia de cada orixá, senão também esse vídeo vai levar 3 dias. Isso daí é legal vocês irem pesquisando, né, irem conhecendo um pouquinho aí da energia dos orixás para poder encaixar essa energia nas cartas, tá bom?